Boa noite, meus irmãos, na paz do Messias, na paz do nosso Pai Celestial, aos irmãos que já conhecem o caminho, a verdade e a vida, e aos irmãos que são submissos aos líderes religiosos e que necessitam de um sacerdote. Bom, meus irmãos, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte do Novo Testamento ou do Velho Testamento? O Messias, ele veio no Novo Testamento ou no Velho Testamento? O Messias disse: está consumado na sua morte ou no seu nascimento? Vamos lá, meus irmãos. Hebreus capítulo 9 e versículo 16. No caso do testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois o testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo que o fez. Quer dizer que o testamento só é válido com a morte do testador. E quando esse vem a óbito, é repartida a herança. Portanto, Marcos, Mateus, Lucas e João fazem parte do Velho Testamento. São fatos, narrativas, acontecimentos escritos e narrados por esses quatro personagens, principalmente Mateus e João. O Messias disse: está consumado na sua morte e não em seu nascimento. Portanto, colocaram como Novo Testamento para nos enganar, a fim de nós praticarmos as obras que o Messias realizou e negarmos o seu sacrifício. O que o Messias fez não é para fazer, mas o que ele mandou fazer é para fazer. Ele disse: se pedires para caminhar 1 milha, caminha 2. Se te baterem na tua face, dê a outra. Dê a quem te pedir, e não desvie daquele que te pediu. Ide e levai as boas novas, e não vinde. Portanto, meus irmãos, é para fazer o que ele mandou, e não fazer o que ele já fez. Hebreus capítulo 7 e versículo 18. A ordenança anterior é revogada, anulada, porque era fraca, inútil, enferma, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela que nós aproximamos ao Pai. Quer dizer que aquele modelo sacerdotal era inútil, fraco, enfermo. Assim como esse modelo sacerdotal nos dias de hoje é fraco, inútil, é enfermo, não tem salvação. Foi introduzida uma esperança superior, a salvação que vem pela fé no nosso Salvador, na sua obra sacrificial, através do Espírito Santo. Quando cremos que o Espírito nos ensina, nos capacita. Hebreus capítulo 7 e versículo 12. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Quer dizer, aquele sacerdócio fraco, inútil, enfermo. Assim como esse sacerdócio nos dias de hoje. Que lei? Amor ao Pai e amor ao próximo. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais
havia servido diante do altar. Aquele modelo sacerdotal, com aquelas práticas religiosas, cerimoniais, rituais, pertencia a outra tribo, a tribo de Israel, aos israelitas, e não aos gentios. Eu lhe pergunto, por que vocês saem da sua casa e caminham até uma instituição religiosa, servindo esses altares, com os mesmos rituais, preceitos, ordenanças, misturando o judaísmo com o cristianismo de Constantino? Segundo Coríntios, capítulo 3 e versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu que véu a lei está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido pelo Messias. E até hoje, quando é lido Moisés, a lei, o véu está posto sobre o coração deles, sobre a mente de vocês. Por quê? Porque o Velho Testamento dá regalia, dá mordomia aos líderes religiosos, que fazem que vocês praticam as obras da carne e sejam materialistas, cobiçosos, gananciosos. Gálatas capítulo 4 e versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o Pai enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, nascido de mulher, de uma barriga. É necessário que a criança nasça de uma barriga. Isaías capítulo 7 e versículo 14. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos adoção de filhos. E porque vocês são filhos, o Pai enviou o Espírito de seu Filho ao coração, à mente de vocês, e ele chama Abba Pai. Quer dizer, aquele que tem o Espírito do Pai, chama de Pai. E por que vocês ficam chamando de Deus? Porque não tem o Espírito do Pai. João capítulo 1 e versículo 11. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram nas boas novas em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filho do Pai. Quer dizer que ele veio resgatar, adotar aqueles que creram na sua mensagem, nas boas novas. O Pai os adotou. Ele veio resgatar todos os irmãos, porque todos são irmãos. Mateus 23 e versículo 8. Todos vocês são irmãos. Atos capítulo 17 e versículo 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Um povo que estava preso por Jeová e seu sistema implantado pelo seu mediador Moisés e os caídos. Então o Messias veio resgatar esse povo das garras de Jeová, e todos que creem, o Pai o adota. O Messias veio denunciar o sistema implantado por Jeová, Moisés e os caídos, um sistema mentiroso, infiltrado com a política. Então o Messias veio limpar aquela casa espiritual cheia de mentira, assim como estão nos dias de hoje. Portanto, quando vocês creem na palavra, nas boas novas, o Messias resgata vocês desse sistema religioso e o Pai os adota. Compreendeu, meus irmãos? Hebreus capítulo 9 e versículo 15.
Por essa razão, o Messias é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, a vida eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança, a lei. Portanto, vocês estão debaixo da lei, debaixo da maldição. Mateus capítulo 8 e versículo 1. Disse o Messias ao leproso: quero, seja limpo, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da sua lepra. Em seguida o Messias lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Apresenta 2 aves aos sacerdotes para a purificação. Porque o Messias mandou o leproso levar as 2 aves ao sacerdote? Porque o Messias estava debaixo da lei. Ainda não tinha chegado a sua hora de ser a oferta sobre o altar. Compreende, meus irmãos? Então Mateus, Marcos, Lucas e João fazem parte do Velho Testamento. Mateus capítulo 5 e versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vai reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quer dizer, o Messias estava ensinando que as pessoas estavam em falta com seu irmão, e elas estavam comprando animais e levando até os sacerdotes para a purificação dos pecados, pensando ela que a consciência estava limpa. Compreende, meus irmãos? Portanto, hoje é simples. Apresenta a sua oferta ao Messias, reconcilia-se com seu irmão, peça perdão pelo seu irmão, daquilo que você magoou, compreende? Restitua o seu irmão e apresenta a sua oferta ao altar espiritual, que é o nosso Messias. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em oculto, que o Messias estará intercedendo por você. Compreende, meu irmão? Por isso que ele mandou as pessoas naquele momento apresentar a oferta ao sacerdote, porque o Messias ainda não tinha sido oferecido ao altar, não tinha chegado a sua hora de consumar a obra. Portanto, ele estava debaixo da lei de Moisés. Compreende, meus irmãos? E que essa mensagem nessa noite vocês possam meditar nessa mensagem, pois nós temos só 15 minutos para falar. Gostaríamos de falar mais coisas a respeito das boas novas, mas só temos 15 minutos. Que vocês possam meditar nessa palavra e receber essa palavra, essa mensagem no coração de vocês, para que vocês possam sair desse sistema religioso manipulado pelos seus líderes religiosos. Que a paz do Messias e a paz do nosso Pai Celestial esteja conosco.